Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu acho que hoje é uma noite bastante especial para nós que estamos aqui. E principalmente para os irmãos que estão em direto, né? Para quem não sabe, nós estamos sendo transmitidos para o planeta, para o mundo. Tem muitos irmãos já, né, pastor? Estamos acompanhando ali. Tá bom, pastor Naldo? Amém. O pastor está sendo conhecido, não só em Portugal, mas no Brasil. Amém. Tá? Os irmãos de Curitiba, os irmãos, enfim, de Carpina, enfim, do Brasil todo e do mundo, onde estiver uma noiva, o Senhor Jesus está nos acompanhando agora. Amém. Tá? Então eu quero agradecer ao pastor, agradecer à igreja, agradecer ao meu pastor aqui e primeiramente ao Senhor Jesus Cristo por ter nos dado a honra de estarmos aqui. Como eu disse domingo passado, o irmão Brana disse que muitos que estão na quinta dimensão gostariam de estar aqui aonde vocês estão, sentados neste lugar, porque um dia eles tiveram a oportunidade, ouviram a palavra e negaram. E hoje não estão num lugar nada agradável. E hoje nós estamos aqui. Está chovendo, está frio, mas nós estamos aqui para ouvir a palavra. Glória a Deus. Tá bem? Que Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe os irmãos que estão nos acompanhando, abençoe o pastor Dal. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Deus é bom? Toda hora. E toda hora? Deus é bom. Aleluia. Está Edna. Ela prometeu que vinha hoje. Ela é sua filha. Ainda não tomou uma decisão, mas Edna, Deus abençoe. Deus sabe todas as coisas. Amém. Cada dia que a gente vive aqui na terra, a gente tem uma oportunidade que Deus dá, né? É verdade. Cabe a nós escolher essa oportunidade que Deus nos dá para fazer a vontade dele. Amém. Amém? Glória a Deus. Não sei se o irmão Carlos tem alguma coisa a falar, tá? Amém. A minha esposa quer alguma coisa a falar? Não, hoje só quero ouvir. Quer ouvir? Também hoje só quero ouvir. Amém. Hoje eu também só quero ouvir. Que Deus me Pastor. mandar no céu. O pastor, eu só via o pastor no YouTube, na internet. Hoje está aqui a vivo hoje. Oh, glória a Deus. Oh, Pai amado. Deus é Aleluia, muito glória a bom. Deus. Amém. Glória a Deus. Já está funcionando. Já. Ah, vai para ligou lá não. Ok. Glória a Deus, meu Pai. Então, Deus abençoe os irmãos. No nome de Jesus, estou agradecido a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui junto com nossos irmãos aqui em Portugal e também com nossos irmãos que estão interligados através do serviço da internet no Brasil e em toda a parte onde o nosso ministério tem extensão. E eu creio que isto tem sido um recurso que Deus tem nos concedido para que esta noiva de Jesus Cristo possa estar mais unida em amor. Eu agradeço a Deus a oportunidade que o pastor Dalton tem nos concedido de tomar aqui a sua plataforma, né, para transmitir algo da parte do Senhor Jesus para nós. Amém. Ao encontrá-lo pela primeira vez, já parecia que nós tínhamos já uma intimidade e um conhecimento de muitos anos. Isso. Eu creio que desde antes da fundação do mundo, e a Bíblia diz que o Senhor nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Mas até mesmo algumas coisas em comum, né? Uhum. O nome da esposa dele, fiquei sabendo que é Marinalva, Amém. e é o nome da minha esposa também, Marinalva. Ela disse que pensava que nunca ia haver um nome desse, né? Parece que ela disse que não gostava do nome, mas eu gostei do nome de Marinalva. Pastor Dalton também. E também o meu
primeiro filho é o Felipe, ele também, o primeiro filho é o Felipe. Segundo. Ao seu segundo, né? A primeira Nós é... temos um Felipe também. Yeah. Mas eu agradeço a Deus também, né? O nosso precioso irmão Paulo Vitor, né? Que faz esse trabalho evangelístico. Ele tem feito esta ponte de companheirismo, de amizade entre a gente, né? E eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida do irmão Carlos, que é um português bem corajoso, né? Ele, quando viu essa mensagem, ouviu do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele não esperou muito e pegou o transporte, foi para o Brasil e se batizou lá no Brasil e voltou batizado. Oh, glória a Deus! Aleluia! É bom! Então, para mim é um privilégio muito grande, né? Poder ver que Deus está abrindo um espaço aqui na nação portuguesa, especialmente aqui em Lisboa, na Grande Lisboa, onde a princípio, né, o irmão Paulo Vitor estava parecendo que estava sozinho e batalhando aqui, mas logo encontrou o irmão Carlos e começou a encontrar outros irmãos, e agora o irmão Adalto, né, o irmão Adalto com sua família aqui e sua igreja, né? Hoje nós desejamos já vir, desde hoje, sendo uma quarta-feira, mesmo sabendo que dia de quarta é mais difícil, né? O acesso para o povo, o pessoal que está trabalhando, mas desejávamos ter já um contato mais próximo com o pastor e sua família, aqueles que estão presentes, né? E quase que nós chegamos iguais, né, irmã? A sogra, né? Não, a cunhada do pastor Dalton, que é lá do Brasil. É brasileira, então ela vai entender bem o meu idioma, né? Os português falam mais rápido um pouquinho, mas nos entendemos bem. Amém. Deus abençoe a irmã, né? E pela primeira vez estamos aqui neste local com vocês. Já temos mais outras vezes vindo aqui a Portugal, mas não conhecíamos, e agora estamos nos conhecendo aqui. Esperamos que este primeiro contato que estamos tendo aqui, né, na sua igreja, pastor Dalton, não seja apenas um simples contato, mas seja um laço forte de unidade, de companheirismo em torno da verdadeira palavra de Deus. Amém. Eu quero também aproveitar o ensejo, o momento, e transmitir também para os irmãos no Brasil que estão nos acompanhando, né? Nossos sentimentos, especialmente a família do pastor Carlindo Menezes, lá de São José dos Campos, São Paulo. Este foi um grande guerreiro aqui na terra, que pelejou por muitas décadas por esta palavra, por esta mensagem, e hoje ele veio a dormir no Senhor e está já nas dimensões celestiais, junto com os demais santos que já partiram nesta mesma fé. Aleluia. E com certeza, né, aqui na terra deixou um espaço vazio, né, de companheirismo entre os irmãos que tanto o amavam, mas lá do outro lado, nas dimensões celestiais, os irmãos lá estão regozijando por chegar mais um guerreiro vencedor que está lá dentro do companheirismo, aguardando o dia da ressurreição dos santos. Mas enquanto estivermos aqui, estaremos pelejando por esta fé que uma vez foi dada aos santos. Deus ainda me deu o privilégio de tê-lo ali em Curitiba, neste último encontro que tivemos em janeiro, onde Deus nos inspirou a convidá-lo a trazer a mensagem de abertura do encontro. Foi como uma despedida para todo o Brasil, para todos nós. Ele ali levando a mensagem no posto do dever. Também tive o privilégio de, após o encontro, fazer uma visita em sua igreja, lá em São José, ou em Jacareí, melhor dizendo. Ele tem também em São José e em Jacareí, que ele é de Jacareí, a residência dele. E ali tivemos um bom momento de companheirismo com ele e com os santos.
Pastor Carlindo deixou um marco muito grande, era um veterano, um ancião, já de cerca de 73 anos, mas firme e levando esta mensagem com toda a autoridade e amor pelas almas que estavam em torno dele. Que Deus o tenha em um bom descanso do outro lado do rio e que a sua família, sua igreja, as ovelhas que estão em torno dele possam ser consolados pelo grande Espírito Santo, pois Ele é o nosso Consolador. Ele é o que traz o refrigério para a nossa alma. Ele tem uma família, o nosso pastor, uma família muito preciosa, muito querida, a irmã Zilda e seus filhos, que Deus os abençoe. Eu realmente tenho passado esses dias bem sentido, especialmente hoje, quando ficamos cientes agora à tarde da partida desse grande guerreiro do Senhor. Mas, enquanto estamos aqui, temos que continuar a pelejar por esta fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? E agradecemos a Deus também, aos que visitam aqui nesta noite, como o pastor falou, e Deus abençoe vocês. Vocês estão no melhor lugar que poderia estar nessa cidade, pois aqui é onde a palavra de Deus ela é manifesta, e eu creio que isso aí ajudará a você a cada dia ir crescendo no amor do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por tudo. Transmito as saudações da igreja ali do Brasil, de uma maneira geral. Temos uma igreja central ali em Curitiba, Paraná, mas também ali no Nordeste, no Recife, Carpina, Limoeiro e tantas outras localidades, também no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, quase em todo o país. Nós estamos dando um apoio, uma cobertura para que as almas possam seguir adiante e se alinhando na fé que uma vez foi dada aos santos, preparando nossas vidas para o arrebatamento. Pois Deus tem nos enviado uma das maiores mensagens de todo o tempo. Aleluia. Pois é uma promessa de Jesus Cristo, é uma promessa da palavra para esta hora que nós estamos vivendo, que é antes do grande e terrível dia do Senhor, que é esse dia que está vindo. Nossa irmã deu algum toque sobre algumas coisas que estão acontecendo, mas antes da destruição final, que nós sabemos que virá um fogo lambente sobre essa terra, Ele prometeu que enviaria uma mensagem e um mensageiro para preparar o seu povo para que os justos não pereçam com os injustos, mas há uma promessa de Deus de resgatar os seus escolhidos. Como foi nos dias de Noé, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, o mundo pereceu, que não pôde crer na mensagem nem no mensageiro para aquele dia. Mas aqueles que creram em Noé e em sua mensagem, entraram na arca e foram livres do dilúvio. Dilúvio que acabou ali aquela geração com água. Mas esta geração, todo o curso das Escrituras, nos diz que não será mais com água, mas será com fogo. Mas graças a Deus pela promessa dele, que iria livrar-nos deste fogo. Aleluia. E Deus cumpre com todas as suas promessas. Amém? Amém. Assim como ele prometeu que viria esse fogo, ele também prometeu um escape para aqueles que creem em sua palavra. Amém? Então esta obra que nós temos abraçado, eu tenho abraçado essa mensagem que hoje nós divulgamos pelo Brasil e em toda parte no mundo, nós abraçamos há uns 30 e poucos anos atrás, mais de 33 anos, e para mim foi algo muito especial que Deus fez cruzar o meu caminho. Como o pastor Dalton falou, eu tive a primeira etapa, a conversão, quando entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo, e isso há 35 anos atrás, 36, mas em seguida Deus mostrou um caminho ainda mais excelente para que possamos seguir. A Bíblia nos diz, o apóstolo São Paulo, buscai com zelo os melhores dons
e eu te mostrarei um caminho ainda mais excelente. Né? Nós temos o direito de escolher os melhores dons, ter o companheirismo em torno da palavra, mas tem algo mais excelente que é a palavra de Deus para o seu dia, a palavra de Deus revelada para o seu dia. Amém. E quando isto foi apresentado na minha frente, né, foi algo como de impacto, como o pastor Dalton falou, quando a primeira vez o irmão Paulo falou algo no trabalho, foi algo que já chamou a atenção. E quando nós temos algo que identifica com esse Deus lá dentro da nossa alma, quando esta mensagem impacta nossas vidas, é algo diferente, é algo que não tem explicação, porque Deus começa a mover sobre esta semente. E eu louvo a Deus por isso que Ele tem feito por minha vida, e através disto, pela misericórdia de Deus, estamos tentando levar este Evangelho do Reino a toda criatura, a todas as partes, de todas as maneiras que possamos, para beneficiar o máximo possível de pessoas, para receber a revelação da mensagem do dia, da hora. Aleluia. Este ministério profético da mensagem do dia é fundamentado na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, na promessa de Deus para nós nesta hora. E ele está em toda a do mundo, né? Mesmo que pouco identificado, pois nós não nomeamos um nome, uma denominação ou algo assim, mas esta mensagem tem ido em lugares mais remotos do mundo, em regiões tribais, em países distantes, longínquos. Essa mensagem tem sido levada em todas as partes. E eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito por nós através desta mensagem, né? Então, essa mensagem, ela tem alcançado um lugar mais distante do que mesmo os Gideões internacionais. Os Gideões internacionais têm traduzido o Novo Testamento em mais de 20 ou cerca de 25 idiomas no mundo. Mas esta mensagem já está se aproximando a 70 idiomas no mundo, sendo traduzida em todas as regiões tribais, em línguas e dialetos distintos em toda parte, pois Deus está em busca desta semente eleita, a semente escolhida. Então, temos um trabalho, um empenho muito grande dos irmãos ali dos Estados Unidos da América, na direção geral do pastor José Brana, que está ali no tabernáculo em Jeffersonville, Indiana, e ele é o diretor das gravações A Voz de Deus, que é responsável pela impressão e distribuição de todo o material, né, de CDs, né, cartões SD, literaturas, tudo. E esta obra nós fazemos de uma maneira gratuita para alcançar os eleitos do Senhor. E nós agradecemos a Deus pela mensagem, pelo material que recebemos através do pastor José Brana, pelo seu amor também, e que também está ali no tabernáculo em Jeffersonville, defendendo esta fé que uma vez foi dada aos santos, e com o coração aberto para ajudar o mundo inteiro. E no Brasil, Deus nos tem colocado também uma grande responsabilidade. Nós não somos, né, pregadores, mas nós somos aqueles que repetimos a palavra de Deus, né, porque a palavra de Deus, ela é a verdade para nós. Nós tentamos nos sujeitar ao máximo ao Espírito Santo para que a sua palavra vá adiante. Deus enviou um mensageiro nesta era, e a sua mensagem, tem ido por toda parte do mundo em fitas, cassete, em CDs, estão sendo tocadas e ajudando a noiva no mundo inteiro. E nós aqui, como disse pela primeira vez, precisamos juntos, devagarzinho, conhecer melhor o que Deus tem feito nesta última era. Este é o evangelismo do tempo do fim, é mostrar a obra do Senhor para esse dia. Porque
porque é muito fácil nós entendermos o que Deus fez ali no passado e até relativamente fácil de tentar entender o que Deus vai fazer no futuro. Mas nós precisamos entender que a história não parou, porque nós estamos aqui neste tempo, mas nós estamos fazendo a história de hoje. Então é importante sabermos o que Deus está fazendo hoje, qual é o programa de Deus para hoje, qual o plano de Deus para hoje. E Deus tem uma grande obra no dia que estamos vivendo, e Ele nos escolheu para viver neste dia, nesse tempo, e para conhecer o seu plano para este dia, para esta hora. Que o nome do Senhor seja louvado. Eu desejo ler junto com vocês uma escritura em São Mateus, no capítulo 17, aqueles que podem se colocar de pé. São Mateus, capítulo 17, versículos 10 até o versículo 13. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Oremos. Amado Senhor, meu Deus de amor e bondade, estamos aqui nas tuas mãos, Senhor, dependendo do Senhor, porque só o Senhor que pode abrir os entendimentos para compreender as Escrituras. E Lucas 24, 45, o Senhor tratando com seus discípulos, mesmo depois de mais de 3 anos, eles como crentes seguindo o Senhor e fazendo a obra do Senhor, mas chegou o momento que o Senhor precisou abrir-lhes o entendimento para compreender o programa do Senhor para aquela obra. E nós não queremos reclamar ser melhores do que os teus discípulos, Senhor. Não, Senhor. Apenas queremos nos sujeitar à tua vontade. Glória a Deus, aleluia. Venhas neste momento abrir nossos entendimentos para compreender o dia, a hora e a mensagem que estamos vivendo. E isso com certeza impulsionará nossas vidas para viver esta palavra e nos aprontar para o arrebatamento. No nome de Jesus Cristo eu te peço, Deus vivo e poderoso. Amém, amém. Jesus, amém. Vocês podem tomar seus assentos preciosos. Aleluia. Então estamos vivendo no tempo de decisão. Estamos vivendo num grande momento de confronto também. Num dia onde o número de religiões tem sido tão grande. Estamos vivendo num tempo muito semelhante aos dias quando ali os apóstolos do Senhor viveram. Eles também estavam diante de um número muito grande de religiões. Nos seus dias existiam fariseus, saduceus, libertinos, essênios, herodianos e assim por diante, como hoje, católico, batista, metodista, presbiteriano e tantas religiões. E o povo naquela época vivia numa situação muito confusa, pois todos sinceros desejam encontrar a verdade e desejam caminhar na verdade. Mas onde está a verdade? Os fariseus diziam que criam na ressurreição dos mortos e visões de anjos. Os saduceus já diziam que não existia ressurreição de mortos nem visão de anjos. E cada um tinha as suas opiniões distintas. Mas qual grupo religioso estava com a verdade? Onde se apoiar? Onde encontrar um lugar de segurança? Então, em meio a esta grande agitação e confusão,
como hoje nós encontramos nos nossos dias. Existe religião que diz que há 3 deuses, crê na Trindade. Outros dizem que há um Deus como um dedo. Outros dizem que são 2 deuses. E cada um puxa para um lado, mas onde realmente está a verdade? E nós queremos a verdade. Nós, como filho de Deus que somos sinceros, queremos caminhar na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E precisamos descobrir isso aqui na palavra. Como a irmã estava falando, é a palavra que é a verdade. Porque viriam muitos falsos nos últimos dias, como também naqueles dias passados. Mas há uma coisa que é verdadeira, e esta é a palavra. Por isso Jesus Cristo disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a palavra de vida eterna, são elas que testificam de mim. Aleluia. E nós queremos encontrar isso na palavra. Não tem um outro lugar para você encontrar. Não existe uma verdade num sistema, numa religião ou em um homem. A verdade está na palavra de Deus. Glória a Deus. E precisamos encontrar isso aqui. Então, nos dias que ali os apóstolos viveram, existia essa confusão, e Deus tinha uma promessa através das Escrituras, que antes que o Senhor mesmo, o Messias, viesse, ele enviaria o seu mensageiro, um anjo diante dele. Nós podemos ir, vamos levar na Bíblia, porque, como disse, a palavra de Deus, ela é a verdade, e é bom que nós examinemos pelas Escrituras, como o próprio Senhor Jesus nos mandou. Em Malaquias, no capítulo 3, há uma promessa de Deus aqui. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo, o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então veja, há uma promessa de Deus aqui através do profeta Malaquias. Ele diz que enviaria o seu mensageiro, que preparará o caminho, o meu caminho diante de mim. Então aqui o Senhor está dizendo que antes que ele viesse, ele enviaria um mensageiro para preparar o caminho diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. E mais à frente diz: e de repente virá ao seu templo o Senhor. Então o Senhor teria um templo, não é este templo de alvenaria, de pedras, mas ele prepararia um templo para que ele viesse habitar nele. E nós sabemos que este templo foi preparado no ventre de uma virgem. Deus preparou um templo no ventre de uma virgem, e quando essa virgem deu à luz, o Senhor veio ao seu templo. Aleluia. E ali estava Emanuel, glória a Deus. Deus conosco. Não um outro Deus, não uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, mas o próprio Deus se encarnou. Aleluia. O próprio Deus veio em carne, tomou posição no seu templo. Por isso, mais à frente em São João, o próprio Jesus diz: derribai este templo, e em 3 dias eu o reedificarei. Os discípulos pensavam que ele estava falando do templo de Jerusalém, mas logo a Bíblia diz que ele estava falando do templo de sua habitação. Então este templo era o seu corpo. O Senhor viria a este corpo manifestar-se para o seu povo. Mas antes que este Messias prometido, este Emanuel, profetizado por Isaías mais de 700 anos atrás, quando ele disse que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Amém? Então era profetizado por Isaías. E Malaquias mostrou que antes que o Senhor viesse ao seu templo, viria um mensageiro preparando o caminho para o Senhor. E quem foi este mensageiro? O mundo estava passando por alto a obra de Deus para aquele dia. Como sempre o homem passa por alto a obra de Deus para o seu dia. Nos dias de Noé passaram por alto que Noé era o mensageiro do pacto de Deus ali antediluviano. Eles não puderam ver em Noé um mensageiro e a mensagem de advertência, a última mensagem de advertência. Mas os poucos escolhidos puderam ver e entraram na arca. Nos
Nos dias do Senhor Jesus, Deus também enviou esse mensageiro. E esse mensageiro foi João o Batista. João Batista foi um anjo que viria na frente do Senhor, preparando o caminho para o Senhor. O mundo não pode ver, mas Deus já tinha separado ele desde a sua infância. João Batista, ele nasceu como filho de um sacerdote ali, Zacarias, mas Deus não podia permitir que João Batista fosse criado no meio da religião, porque senão a sua mente iria ser misturada com religião e credos. Então, logo cedo, Deus tirou João Batista do aparato de seus pais e o conduziu para o deserto, onde Deus mesmo iria cuidar de João Batista, iria instruir João, porque João tinha uma mensagem urgente a transmitir, uma das maiores mensagens do Antigo Testamento, pois o próprio Jesus disse que dos nascidos de mulher não houve nenhum maior do que João Batista. Aleluia. Então João Batista foi o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, porque ele tinha uma missão que seria introduzir o Messias ao povo de Deus. Louvado seja Deus. Mesmo que João Batista não fez a si mesmo, mostrando na Bíblia nenhum sinal, nem maravilha, a não ser apresentar o Messias. Não tem uma obra maior do que esta. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Deus treinou João Batista. João Batista sabia o que era lutar contra a serpente. João Batista sabia o que era uma árvore que não dava fruto na hora que ele tinha fome e chegava ali. Por isso que ele disse: o machado tacou-se a raiz das árvores. A árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo. João Batista dizia raças de víbora, porque sabia o que significava víbora. E via aqueles religiosos perseguindo a palavra revelada da hora, perseguindo a mensagem da hora do dia. Então ele não teve meias palavras, ele foi direto ao grão. Mas mesmo ele sendo tão rude, a Bíblia diz que ele saiu ali do deserto. Ele saiu do deserto vestido em peles, comendo gafanhoto e mel silvestre. Mas ele tinha o assim diz o Senhor para aquele dia. Ele tinha a vindicação de Deus. Você vê, a palavra de Deus diz que quando Anás e Caifás era sumo sacerdote em Jerusalém, a palavra de Deus veio a João Batista no deserto. Nem foi a Anás, nem foi a Caifás, foi a João Batista lá no deserto. E ele saiu dali pregando o evangelho do reino, mostrando ao povo que deveria se arrepender, porque estava às portas da vinda do Messias, que ele estaria introduzindo. E aquelas pessoas sinceras que tinham a semente de vida eterna no seu coração, eles foram atraídos pela mensagem de João. E João estava preparando uma mensagem, não para si próprio, mas João estava preparando uma mensagem para que atraísse um povo para apresentá-los ao Messias. Aleluia. Ele estava introduzindo o Messias. E ali João Batista fez exatamente o que a Bíblia diz aqui: preparar o caminho diante de mim, diz o Senhor. E ele preparou um povo zeloso, disposto de boas obras. E quando o Messias chegou e entrou em cena, João Batista estava familiarizado com o sinal do Messias. Ele viu o Messias se aproximando das águas e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Importa agora que eu diminua e ele cresça. Então ele fez o seu papel certinho. Ele mostrou a igreja hebreia, a noiva hebreia, o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O mundo passou por alto a obra de João Batista. Mesmo que as religiões temiam a João Batista, os fariseus, os saduceus, os sumos sacerdotes, porque via a ousadia e a autoridade que João Batista tinha. João Batista talvez não soubesse escrever nem mesmo o seu nome, mas ele tinha a revelação plena do plano de Deus para aqueles dias. Aleluia. Porque Deus não está precisando da intelectualidade do homem. Deus está precisando somente de homens e mulheres que possam render-se à sua palavra. Aleluia. Que se sujeitem à sua palavra. Porque céus e terra passarão, diz o Senhor, mas a minha palavra não há de passar. Então não tem outro lugar mais seguro para nós do que a palavra de Deus. Amém. Então mesmo os discípulos
muitos deles passaram por alto quem era este profeta João Batista. E quando Jesus estava realizando a sua obra, e todos estavam convictos já ali que Jesus era esse Messias, mas os discípulos lembraram que havia uma promessa, havia uma profecia lá atrás, na Bíblia que eles tinham em mãos, que era de Gênesis a Malaquias, que antes do grande e terrível dia do Senhor, antes que viesse o final de tudo, e o reino fosse restaurado completamente a Israel, que Elias teria que vir. E foi baseado nisso que fizeram a pergunta a Jesus. E você vê aqui no versículo 10, onde nós lemos no capítulo 17. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Eles sabiam que Jesus estava ali, e eles já entendiam que possivelmente logo adiante seria os términos dos reinos e Jesus seria estabelecido. Então eles perguntaram: por que dizem os escribas, os escritores da palavra, que é necessário ou é mister que Elias venha primeiro? Foi uma pergunta precisa. E Jesus respondeu para eles, baseado no que eles estavam pensando. Eles estavam pensando na vinda de Elias antes do terrível dia do Senhor, que é esse dia que estamos vivendo. Antes do terrível dia do Senhor, a Bíblia diz que o profeta Elias viria. Vamos ler em Malaquias 4, antes de voltarmos aqui em Mateus. Malaquias capítulo 4. Aqueles que desejam acompanhar pela palavra, como a irmã disse, tem que estar na palavra. Aleluia! Isso é importante. Oh, glória a Deus. Malaquias 4 diz, vamos começar no versículo 1 para você ver que é o terrível dia. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como o bezerro da estrebaria. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Aleluia! Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aleluia. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Isso está escrito aqui na palavra. E era isso que os discípulos queriam saber de Jesus, porque era prometido enviar o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E está vindo o grande e terrível dia do Senhor hoje. Os discípulos pensavam que já estava chegando naqueles dias o terrível dia do Senhor, mas ali ainda não era o terrível dia do Senhor, ali ainda era o grande dia do Senhor, o dia da salvação, o dia da libertação. Aleluia. Mas o dia terrível está para vir hoje. E Jesus respondeu para eles, baseado na pergunta que eles fizeram. Você vê aqui no versículo 11 de São Mateus 17. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, antes desse terrível dia do Senhor, Elias virá primeiro e fará o quê? Restaurará todas as coisas. Que coisas, pastor José, teria que ser restaurado? Este Elias veio restaurar a fé dos filhos de volta à fé apostólica. Aleluia! Esse Elias veio restaurar o batismo bíblico em cristão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Esse Elias veio restaurar a ceia bíblica apostólica com pão asmos, vinho e lava-pés. Esse Elias veio restaurar a fé no único e verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo.
veio tirar o paganismo do meio do cristianismo. Isto era uma promessa de Deus. Jesus disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Mas veja que Jesus agora fala de um Elias que veio e eles passaram por alto. E ele diz aqui, na continuação no versículo 13, ele diz aqui, vamos no 12, mas digo-vos, no versículo 12, mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Você vê no versículo 11, ele diz: Elias virá e restaurará todas as coisas. Esse verbo restaurará está no passado, presente ou futuro? Futuro. Restaurará é futuro. Amém. Teve pessoas que teve ousadia de dizer que Jesus errou. Mas Jesus não errou. Quando ele disse restaurará, ele disse, sabia o que estava falando. Isso era para um futuro. Ele estava falando de um Elias que viria para restaurar todas as coisas no futuro. Mas agora, no versículo 12, ele vai falar de um Elias que já veio e já até mataram ele. Esse que já veio e foi assassinado cruelmente, este não é o mesmo Elias que ele disse que virá e restaurará todas as coisas. Esse foi o Elias que veio preparar o caminho da primeira vinda do Senhor. Veja só, mas digo, o Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que eles falaram de João Batista, porque foi João Batista que pegaram, cortaram a cabeça dele, mataram a João Batista. Esse foi Elias que veio e passaram por alto a promessa de Deus para aquele dia. E veja, mas Jesus fala de um também que virá no futuro e corre o risco de muitos passar por alto. Passaram por alto João Batista porque ele não veio com o nome Elias. Deus botou o nome dele João. Não foi nem Zacarias que botou. Foi o anjo, disse o nome dele será João. Sabe por que Deus faz isso? Para os incrédulos tropeçarem. E não vê o que Deus está fazendo para aquele dia. Mas o sincero de coração, a semente eleita, ele olha o ministério de Deus no homem. Ele não olha tanto o véu de carne, que o véu de carne não tem nada que possa se admirar. Foi um homem rústico, vestido em pele, com linguajar grosseiro que veio ali. Mas a semente eleita viu que estava ali dentro. Era Deus se manifestando naquele homem. Aleluia. A mesma coisa Jesus, a Bíblia diz que ele não tinha aparência alguma que pudesse desejá-lo. Mas ali estava o Deus Todo-Poderoso ali dentro. E a semente eleita podia ver aquilo. E a história só se repete em todos os tempos e extensão, irmãos. E que Deus nos ajude a não passar por alto a visitação de Deus para o nosso dia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali estava João como sendo Elias. A Bíblia hoje nós temos no Novo Testamento, é fácil identificar isso. Porque se você pega São Lucas no capítulo 1, o evangelista Lucas diz bem claro que este João veio no espírito e virtude de Elias. Você pega Lucas 1,17, o capítulo 1 aqui vem falando do nascimento de João. E aqui ele vem identificando, né, quem era João. Diz desde o versículo 15, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então aqui já está identificado, mesmo que o nome dele de registro foi João, mas espiritualmente Jesus não passou por alto. Disse: este era o Elias que veio e todos rejeitaram. E o espírito e virtude de Elias, ou seja,
aquele mesmo poder do Espírito de Deus que estava sobre o Elias de 1 Reis 17, o tisbita dos moradores de Gileade. Agora esse Espírito Santo que usou Elias naquele ministério que passou a ser chamado ministério de Elias, veio numa porção dobrada sobre Eliseu e agora repousou o Espírito Santo, trazendo um ministério de coragem, de ousadia sobre João Batista. Aleluia. E Jesus promete que neste dia que estamos vivendo, antes do terrível dia do Senhor, Ele enviaria novamente esse ministério profético para preparar um povo para receber o Senhor Jesus na segunda vinda. Aleluia. E eu digo ainda, esse ministério profético de Elias, depois dessa igreja noiva subir, ainda irá para os judeus. Será um outro personagem. Será o Elias lá para os judeus. Mas para nós hoje, Deus tem enviado uma mensagem. Amém. Deus tem enviado um mensageiro para preparar o povo de Deus. Não para trazer mais uma religião, mais uma denominação, mas convidando o povo de Deus para regressar à palavra. Aleluia! Volte à palavra. Volta ao que está escrito. Sairmos dos credos, dogmas do homem e voltar à palavra. Aleluia. Obedecer toda a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E o ponto de partida, irmãos, é o batismo nas águas. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso que está na Bíblia foi mudado, alterado pelo sistema romano. Em Nicéia, quando mudaram para o batismo trinitariano, usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, por não entender a ordem que Jesus nos deu. Em Mateus 28, 19, Jesus nos deu a ordem para ir às nações fazer discípulos, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é verdade? Mas isso é uma ordem, não houve nenhum batismo ali. O cumprimento da ordem você tem em Atos 2:38, quando o Espírito do Senhor desceu sobre a sua igreja, sobre os seus discípulos, e eles começaram a testificar para aquela multidão quem era Jesus, que Ele era o Senhor e Cristo. E eles, compungindo seus corações, perguntaram: o que devemos fazer agora? E Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E naquela ocasião quase 3.000 almas foram batizadas em nome de Jesus. Aleluia. Mas você pode seguir a sequência bíblica, porque esse evangelho do reino seria pregado em Jerusalém, em Samaria, como em toda a Judeia também, e até os confins da terra. Mas quando foi para Samaria, em Atos 8, Filipe esteve ali pregando esse evangelho do reino e batizando as pessoas, foi também em nome do Senhor Jesus. Veja Atos 8:16. Se você seguir Atos 10, quando foi a família de Cornélio, Atos 10, 47 e diante, você vai ver também que eles foram batizados, sendo gentios, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você vai seguindo as escrituras, chega em Atos 19, Paulo também batizou aqueles que já tinham sido batizados antes, mas não era em nome do Senhor Jesus, tiveram que ser rebatizados em nome do Senhor Jesus para o perdão dos seus pecados. Aleluia. Porque esse nome é o nome de Deus para a nossa salvação. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Vale a pena chamar a atenção que tem que ser Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque muitas das vezes é só Jesus. Não, mas tem que ser esse Jesus que é Senhor, é Cristo. Porque se for só Jesus também ainda falta complementar. Porque tem que ser completo. Ou Jesus Cristo, ou Senhor Jesus Cristo, que é o mais completo. Porque aí invoca toda a manifestação desse Deus. Exatamente. Porque não cremos em 3 deuses, mas cremos em um Deus que se manifestou de 3 maneiras distintas. Esse Deus que estava como invisível, grande El Elá Elohim, o ser existente de si mesmo, nunca visto nem tocado. Antes que existisse um átomo ou uma galáxia ou qualquer coisa, ele já era o que eu sei que existia por si próprio. Mas esse Deus veio ali numa coluna de fogo no princípio como verbo e criou todas as coisas, o Logos, o princípio da criação. Do invisível ele veio a ser uma luz. Apareceu a Moisés numa sarça ardente que ardia e não se consumia, mas aquela sarça ardente, aquela luz disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
Ali estava Deus na forma de uma coluna de fogo. E esse Deus, na forma de uma coluna de fogo, apareceu a Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Ele viu apenas aquela grande luz e ele caiu por terra e disse: quem és tu, Senhor? E aquela luz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ali estava Deus manifestado e se revelando. Esse Deus tomou um corpo de carne, veio habitar naquele corpo que foi chamado Jesus. Manifestou um nome que está sobre todos os nomes, o nome todo-poderoso, porque foi um nome que veio dos céus, é o nome de Deus para a nossa salvação. Então Jesus Cristo não é um outro Deus, é o próprio Deus. Só saiu da forma invisível para a forma visível. É a imagem do Deus invisível. Como Elohim, ele nunca foi visto. Mas como Logos, a coluna de fogo, Moisés viu, mas não pôde tocá-lo. Mas quando essa coluna de fogo, esse verbo, São João 1,14 diz: se fez carne e habitou entre nós, nós podemos abraçar a palavra da verdade, a palavra da vida. Não tem que ser tocado. Louvado seja o nome de Deus. Os seus filhos puderam abraçá-lo, abraçar a Deus em carne. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a revelação que nos foi dada para esse dia, irmão. Aleluia. Isso vai além de trinitarianismo. Isso vai além de unicismo. Isto é Deus em unidade. É Deus vindo em carne. É a unidade de Deus. É um único Deus, mas que teve 3 ofícios distintos. Aleluia. No princípio ele estava no ofício de pai. Logo ele se fez carne para que ele manifestasse o ofício de filho. Mas era Deus toda a vida, Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Não um Deus conosco, mas Deus conosco. E logo esse Deus voltou à forma teofânica novamente, como Espírito Santo, mas é o mesmo Jesus. Aleluia. E ele está aqui, porque ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu, pronome pessoal, estarei presente. Aleluia! Então ele está presente aqui, mas aonde está Jesus? Jesus Cristo está aqui na forma do Espírito Santo. É o mesmo Senhor Jesus Cristo. Ele está a nos contemplar nesta hora, meu irmão, minha irmã. É Ele o mesmo, ontem e hoje. Não é uma terceira pessoa que está aqui, é a própria pessoa de Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Está numa forma que esses olhos naturais não podem ver, mas Ele está aqui. Porque Ele não é o homem para que minta. Foi Ele que disse que estaria. Aleluia. E Ele cumpre com todas as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo no tempo do fim. Já estou para o encerramento, mas veja, irmãos, isso não é uma revelação do pastor José, mas isso é uma revelação que Deus nos deu. Aleluia. Através de um servo que ele enviou nessa era para cumprir Malaquias 4. Aleluia. Parte de Malaquias 3 foi cumprida em João Batista. Malaquias 4 nós temos 2 partes. Uma parte que foi converter o coração dos pais aos filhos. Isto João Batista fez e fez bem, levando a noiva hebreia para reconhecer a Jesus Cristo. Mas tem a outra parte de Malaquias 4, 5, que é converter o coração dos filhos aos pais. Esta é o que Jesus falou: Elias virá e restaurará todas as coisas. Vamos ler? Malaquias, capítulo 4. Como eu disse, nós temos que ir pelas Escrituras. Aleluia. 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja, 2 tempos: converter o coração dos pais aos filhos e converter o coração dos filhos a seus pais. Isso é uma escritura com 2 tempos distintos. A distância de uma parte desse versículo e a outra a cumprimento tem cerca de 2000 anos. Veja só.
Lucas capítulo 1 nós lemos, vamos ler versículo 17. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo. Aqui foi João Batista se cumprindo, mas veja Malaquias o que foi que prometeu. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Por que isso não foi falado aqui referente a João Batista? Que não cabia a João Batista converter os nossos corações aos pais apostólicos. João Batista foi converter aqueles que estavam na lei para Jesus Cristo, para a fé ali que estava iniciando, dos pais aos filhos apostólicos. Mas hoje, esse ministério atual é converter o coração dos filhos aos pais. Mas você diz, mas pastor José, mas só o versículo 6, e esse versículo é partido no meio. Um quer dizer que é o João Batista, o Elias da primeira vinda, e o outro é um profeta, um Elias para a segunda vinda, e pode em um versículo só, tempos com 2000 anos de diferença de cumprimento um para o outro. Deus é maravilhoso. E a sua própria palavra explica. Vamos ler Isaías. Não posso encerrar sem ler Isaías 61. Isaías capítulo 61. Versículo 1 diz: E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Eu quero que vocês deixem marcada essa página, esse versículo 2, e nós vamos ler Lucas, capítulo 4 de Lucas, para você ver como as escrituras ela mesmo se completa. No versículo 17 do capítulo 4 de São Lucas, diz assim a palavra do Senhor: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Isso que nós acabamos de ler, esse livro. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Isso foi Jesus agora lendo: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôs liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Vamos ver o verso 19. O final do verso 19 diz: anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechou o livro. Mas vamos ver o versículo 2 de Isaías 61, o que é que diz? Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Por que Jesus não terminou o versículo 2 na sua leitura ali? Porque aquela primeira vinda dele, ele não veio trazer o dia da vingança, o dia terrível. Você está entendendo? A primeira vinda dele, ele veio trazer o ano aceitável do Senhor. Assim mesmo, Malaquias 4, verso 6, uma parte foi João Batista, porque João Batista ali em Malaquias veio converter o coração dos pais aos filhos. Ele veio junto com a primeira vinda do Messias. Agora teria que ter um outro para anunciar o dia terrível do Senhor. Um outro mensageiro com o ministério de Elias. E ele viria trazendo o dia terrível do Senhor, anunciando a vinda do Senhor. E quando o Senhor vier agora, não vai vir mais para cumprir a primeira parte do versículo 2 de Isaías 61.
Mas ele virá para cumprir a segunda parte do versículo 2, que é o dia terrível do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Então veja, o ministério profético de Elias antes da primeira vinda e o ministério profético de Elias antes da segunda vinda. Antes da primeira vinda veio anunciando o reino de Deus, o dia aceitável do Senhor. E antes da segunda vinda veio clamando ao povo a arrepender-se, porque está vendo o dia terrível do Senhor. Aleluia. Foi o que Jesus disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. Hoje estamos vivendo no tempo da restauração de todas as coisas. E eu digo para vocês, irmãos queridos, eu agradeço a Deus, porque Deus me mostrou esse ministério de Elias hoje. Como eu disse, é difícil as pessoas verem o que Deus está fazendo hoje. É fácil ver o que Deus fez lá atrás no passado. É fácil imaginar o que Deus fará no futuro. Mas e como é Deus para você hoje? O que é que Deus está fazendo hoje? Não passe por alto o que Deus está fazendo hoje. Deus hoje enviou uma mensagem, um mensageiro. Eu quero mostrar essa foto aqui para vocês. Talvez alguns nunca viram. Aqui está um homem enviado de Deus, um pregador como qualquer um de nós. Mas só que esse daqui, Deus preparou ele de uma maneira especial desde o seu nascimento para não se contaminar com o mundo. Porque Deus disse para ele desde criança: tem uma obra para realizar através de ti quando tu crescer. E não houve na terra, com exceção de Jesus Cristo, um ministério maior, de mais maravilhas, milagre, prodígio do que o ministério que Deus deu a esse mensageiro. Vocês veem sobre sua cabeça um halo de luz, isso foi fotografado. Foi dado, aqui está melhor para a gente ver numa amplitude maior. Isso aqui foi atestado como sendo um ser sobrenatural que foi fotografado. Instituto Douglas e outro, o FBI, fez todas as investigações, ver se não tinha uma dupla exposição ou alguma retoque como é que se diz, nos negativos, mas foi provado ser autêntico. Mas isso era comum para esse mensageiro. Essa luz sempre aparecia nos seus cultos. Quando ele estava ali a pregar e a orar pelos enfermos, essa luz vinha e quando pairava sobre uma pessoa, mostrava toda a vida da pessoa para ele. O tipo da enfermidade que a pessoa tinha, porque ela tinha sido consultada, de onde ela veio e o que ela estava fazendo ali. E ele repreendia aquela enfermidade em nome do Senhor Jesus. E quando era um câncer externo, caía na hora na plataforma ali. Paralítico, aos milhões foram levantados. Cegos aos milhares. Todo tipo de enfermidade. E hoje nós temos tudo documentado, filmado. E o mais importante desse mensageiro: nunca cobrou um centavo por isso. E hoje nós vemos muitos que não fazem 10% e é um mercenarismo terrível aí nesse mundo. Mas ele nunca cobrou um centavo. Teve uma vez que o governador de Washington, lá dos Estados Unidos, sua filha estava com câncer e ele orou por ela e o câncer foi repreendido. Ele mandou um cheque de não sei quantos $1000 para ele, com gratificação, e ele disse: eu não aceito, porque a palavra diz, olha a palavra, dai de graça o que de graça recebesse. Amém. Ele não recebeu aquilo. Ele nunca se vendeu por dinheiro. Ele viveu uma vida humilde, mas uma vida de poder. Este profeta, que Deus prometeu através de Jesus Cristo, Elias virá e restaurará todas as coisas. Foi em toda parte do mundo. Inclusive aqui em Portugal ele teve também uma passagem aqui em Portugal. E onde ele foi, milhares de pessoas eram curadas. Creio que foi em Durban, na África, que ele passou uma semana lá. Quando ele estava para sair, veio uma carreata na rua de 7 caminhões cheio, estaqueado de cadeira de rodas e materiais para paralítico, porque aqueles não precisavam mais, para doar para outros. Veja, e isso está documentado em jornais, em todo, você pode ter acesso a isso hoje. E o prefeito de lá estava agradecido, que ele disse: nunca foi um pregador lá
para não deixar despesas para eles. Irmão Branham pagou todas as suas despesas, não deixou um centavo de despesa para ninguém e deixou a bênção para o povo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isto é um verdadeiro profeta. Assim foram todos os apóstolos e profetas de Deus dessa Bíblia. Não é como a gente vê muitos hoje, que diz, mas são falsos, porque faz tudo por dinheiro. E faz tudo para explorar o povo. Mas Deus tem enviado uma mensagem poderosa. E este mensageiro, ele gravou vários sermões dele, porque Deus pediu para que ele gravasse, para que servisse para nós no tempo do fim. E os seus sermões estão gravados, ele mostrando o poder de Deus. Aleluia. E esta mensagem tem ido em toda parte do mundo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tem sido traduzido esses sermões em quase 70 idiomas no mundo. Foi mais do que os gideões internacionais. Essa mensagem chegou em lugar que nem mesmo a Igreja Católica chegou ainda. Essa mensagem converteu povos ali em tribos africanas tão primitivos que viviam nus ali, os Zulus, por exemplo. Eu vi um testemunho de um pastor de lá da África, que ele disse que era tão primitivo que o povo pensava que nem era gente, eram animais. Eles comiam larvas. Eles dançavam, sambavam na areia do deserto, que se enterrava o corpo todinho. Mas um dia essa mensagem começou a ecoar ali e provou para o mundo que os Zulus têm alma. Eles puderam ser impactados por essa mensagem e aceitar o Senhor Jesus Cristo. E hoje temos uma igreja lá nos Zulus. Aleluia. Então veja, não é algo natural, irmão. Foi isso que me impactou também um dia. Nós não estamos aqui para exaltar um homem, mas para mostrar o que Deus está fazendo. O que Deus fez, porque esse profeta exaltou somente ao Senhor Jesus Cristo. Ele provou para essa humanidade que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Aleluia. Ele provou para essa humanidade a necessidade de ser batizada em nome de Jesus, de ter nossas vidas em ordem com a palavra. Aleluia. Ele sempre apontou, regresse a palavra, Glória a e Deus. regresse essa palavra, porque Jesus mostrou que é essa palavra que produz vida. Aleluia. Então, irmãos, Mateus 17:11, que Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Foi Jesus quem profetizou isso. Se não é esse William Branham, tem que se encontrar um outro. Mas onde vai encontrar um que tenha feito o trabalho que esse profeta fez? Eu desconheço. Não teve um. T.L. Osborne foi um grande homem, pregador de cura divina e tal. Foi discípulo de William Branham, mesmo que ele não seguiu toda a mensagem, mas a cura divina ele agarrou. Ele mesmo diz em um dos seus livros: meu humilde e pacato ministério foi de 7 anos, foi mudado completamente quando eu assisti um culto de William Marion Branham. E ele mostrou como operar a cura divina, o que é que produz as enfermidades. E ele diz: a partir daí, muitas pessoas que eu oro são curadas. Oral Roberts também foi um dos que conheceu o ministério de William Branham e reconheceu ele como servo de Deus. O T.L. Tommy Osborne chegou a dizer que Deus andou em 2 pés aqui na terra na pessoa de William Branham. Ele chegou a usar essa expressão, que ele disse que nunca viu e sabia que nunca ia ver algo tão tremendo como isso. Pessoas eram instantaneamente curadas. Podia ser paralítico, podia ser o que fosse. Diante das orações, nas reuniões dele era uma concentração de ambulâncias e macas. Lógico que dá para ele orar por todos, mas o que vinha ele ia orando. E muitas vezes não precisava nem vir diante dele. Esta luz pairava lá na audiência. Alguém que estava com fé e com necessidade, e ele de lá mesmo repreendia. No final, quando ele fazia a oração geral, eram centenas se levantando das cadeiras de roda e tudo. Mas isso é uma parte. A cura divina no ministério de Jesus também teve no início. Mas o principal foi o ensino da palavra, trazendo o povo de volta à palavra. E é isso que Deus está fazendo nesta era, irmãos. Aleluia. Deus está nos trazendo de volta a palavra. Glória a Deus. Não pense que eu tenho vindo aqui a Portugal para passeio. Mesmo que muita gente no nosso país desejaria vir à Europa.
Vim a Portugal para conhecer Portugal. Mas nada me agrada aqui em Portugal. O que me agrada aqui em Portugal é vocês. Aleluia. Para mim, a coisa mais preciosa que temos aqui em Portugal são essas almas preciosas que têm um alto preço. Jesus Cristo pagou um preço muito alto por nós. E Ele tem um plano na nossa vida. Ele tem um plano na tua vida, pastor Dal. Amém, amém. Na vida de vocês, irmãs. E com certeza, Deus faria até um avião pousar aqui forçosamente, para que essa mensagem chegasse na mão de vocês. E Ele tem feito em alguns momentos coisas que a gente não entende. Eu poderia hoje estar bem tranquilo com minha família em casa, descansando. Mas estou aqui. É uma correria incessante. Não para um minuto por causa das almas. Não pense que é mordomia nem nada, não. Nós vamos para dentro das matas da Amazônia. É verdade. Nós vamos lá para o sertão de Pernambuco, onde a seca castiga a lei. Nós estamos em toda parte, muitas das vezes dormindo dentro de carro, atolando o carro, estourando o pneu nas estradas, arriscando a vida, porque eu sei que essa mensagem é a verdade. Eu entrego minha vida por essa mensagem, pois ela vai alcançar os eleitos, os filhos de Deus predestinados para a vida eterna. E quando eles são alcançados, irmãos, não tem dinheiro no mundo que possa pagar, porque nossa alma custou um alto preço. Jesus Cristo pagou esse preço naquele dia no Calvário. Ele foi em busca de cada semente eleita. Aleluia! Ele sabe quem são os seus. Muitas das vezes os grandes dignatários estão rejeitando, as grandes religiões estão rejeitando, mas Ele vai em busca daqueles corações sinceros. Você observa quando Jesus estava aqui na terra, enquanto os grandes estavam rejeitando a Ele a sua mensagem, Ele encontrou uma mulher de má reputação lá no poço de Jacó, que a vida eterna pode alcançá-la. Ela tinha 5 maridos, ou 6, melhor dizendo, porque o que tinha não era dela. Mas quando Jesus revelou o seu coração, ela disse: eu vejo que tu és um profeta. Mas se você observar, os fariseus, os sacerdotes, Jesus fez o mesmo sinal para eles. Simão fariseu convidou Jesus para estar na sua festa. E quando Jesus chegou lá, ninguém deu atenção a Jesus. Ele ficou com os pés sujos, ele ficou empoeirado ali no canto da parede, enquanto eles ridicularizavam de Jesus. Mas uma mulher pecadora, quando olhou ali e viu a Jesus, ela olhou aos pés de Jesus e começou a chorar nos pés de Jesus, e enxugar os seus pés com os seus cabelos. E Jesus disse: os teus muitos pecados estão perdoados. E o Simão fariseu murmurava e dizia: se esse homem fosse profeta, ele saberia que classe de mulher estava em os seus pés. E Jesus voltou para Simão e mostrou os pensamentos que estavam em Simão. E disse: Simão, tu me convidaste e não me deste ósculo, não lavaste meus pés. Mas esta mulher, desde que eu estou aqui, ela não cansa de lavar meus pés com suas lágrimas. Oh, Santo Deus, aleluia! Para que tu saibas, os seus muitos pecados estão perdoados. E disse: mulher, a tua fé te salvou. Isso foi grande demais para ela. Aleluia, aleluia! Oh, irmãos, esse é o Jesus Cristo que nós cremos. Ali no Calvário, à direita estava um ladrão, à esquerda estava outro ladrão. O da esquerda estava maldizendo e murmurando. O da direita reconheceu que era um pecador miserável e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus foi ao encontro daquele homem e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele estava rejeitado pela sociedade, mas não estava rejeitado por Deus, porque havia uma semente ali dentro, um arrependimento genuíno.
Jesus, uma certa vez, estava com esse discípulo. Chegou a hora dele tratar com uma outra semente. E essa outra semente era um homem que estava ali em Gadara, cheio de demônios, rejeitado pela sociedade. Sua vida era no cemitério, mas na alma dele havia um clamor lá no profundo. Havia uma semente. E Jesus deixou todos os outros para trás e foi ao encontro dele. E quando chegou ali, aqueles demônios começaram a convulsionar e começaram a tentar resistir a Jesus. Que queres conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Jesus disse: sai dele. E aquele homem foi liberto para servir a Jesus Cristo. É uma semente eleita. E ele continua em busca dessa semente. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. É uma promessa de Deus. E ele tem o seu plano predestinado. E nesta era, ele tem enviado um precursor, preparando para a sua segunda vinda. Nessa segunda vinda, Jesus não vai pisar mais aqui na terra. Ele virá somente até os ares. Mas ele tem enviado um profeta para advertir essa geração, para que se arrependam. Volte à palavra, volte à Bíblia, volte aos ensinamentos de Deus. Prepare-se para receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo na sua vida. Essa é a arca do século XX. Esse mensageiro vem incentivando e dizendo: busque o sinal, busque o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, porque esses que são cheios do Espírito Santo serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, enquanto este mundo entrará em grande tribulação. Aleluia! Aleluia! Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Pai Celestial, temos apresentado a mensagem da hora, tua palavra, Senhor. Meu Deus, que o Senhor volte em nossos corações as Escrituras, a tua palavra, porque céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passa. Trata com cada vida eleita aqui, Pai, que eles possam ver o Senhor como o único Deus verdadeiro. Ó Deus, e possa seguir na luz da mensagem no entardecer, pois o Senhor prometeu que no tempo da tarde haveria luz. O Senhor teria uma mensagem para esclarecer os teus filhos, para que eles não fiquem presos em credos, dogmas de homem, mas que sigam a tua palavra, Pai, debaixo da proteção do nome do Senhor. E é para a tua glória, eu peço um favor também em oração por meus irmãos aqui presentes, o pastor Alto, sua família, cada vida aqui, meu Deus, preciosos teus olhos. Trata com cada um, que seus entendimentos sejam abertos para compreender o dia, a hora e a mensagem que nós vivemos. No nome de Jesus Cristo, Deus vivo e poderoso. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês, irmãos. E aqueles que ainda não tomaram a sua decisão ao lado de Jesus Cristo, da palavra da hora. Aleluia. Ok. Aleluia. Então você
você tem o direito depois, se você não foi batizado ainda no nome do Senhor Jesus Cristo, com certeza Deus cumprirá isso na tua vida. Amém? E maiores informações dessa mensagem, nos procure. Nós temos vários sites. Temos o site brana.org, The Messenger também. Temos luznastrevas.com, que você pode acessar e ver o livramento que Deus tem feito nesses dias. Queremos agradecer a Deus também, por todos os irmãos que nos acompanham através da internet. E fiquei sabendo também que a família do pastor Carlindo Menezes está nos acompanhando, que nós falamos aqui no princípio, um grande guerreiro desta fé, que tem sido para mim um pai, um irmão, um amigo. Ele realmente nos deixou uma lacuna muito grande aqui, mas eu creio que do outro lado, os irmãos estão em regozijo em tê-lo no companheirismo, com outros grandes pastores e amigos que já partiram, como o pastor Manuel Pontes de Freitas, pastor Marcos Vieira, pastor Faveiro e tantos outros pastores que já terminaram a sua jornada aqui e combateram o bom combate. Que Deus abençoe a família do pastor Carlindo Menezes. Aqui estamos em oração por vocês. E Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela atenção de vocês. E se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez. Sábado, o pastor Dalton está falando, sábado às 8 horas. 20 horas no horário aqui de Portugal. No horário lá do Brasil, creio que é 17 horas, e todos estão convidados mais uma vez. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, pastor Dalton. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom? Toda E hora. toda hora? Deus é bom. Isto mesmo. A palavra, ela fala diretamente aos nossos corações. Ela vem ao coração do pastor e fala ao nosso coração. A palavra como um remédio, né, pastor? Aquele que engole é curado. E aquele que não engole não é curado. Ela vem, entra em nós. Amém. E ela trabalha no nosso interior. Glória a Deus. Amém? Amém. Gostei muito, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado. Pela visita, pela palavra. Amém. Eu amo muito, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Estava muito à espera por esse dia. Estava muito. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado. Confiança. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. E como todos sabem, hoje é quarta-feira. Sábado estamos aqui às 20 horas. Domingo de manhã. Domingo não, a gente não vai estar. Nem domingo. Domingo todo dia. Vamos ter. Vamos viajar, né? Para o pastor para Madrid, né? Amém. Vamos domingo. Não sei se a minha esposa quer ficar com a nossa irmã Nice, orar. A chave está aí, se quiser vir orar, seja bem-vindo. Não sei se o pastor Joaquim também, não sei se ele quer ficar. Depois a gente vai falar nisso. Então, a palavra foi boa, gostei, ela entrou em mim, gostei, comi, um alimento bom, fresquinho. A palavra é sempre nova. Sempre nova, ela é nova sempre. Cada vez que o pastor estava a falar, ela estava a entrar e eu estava a mastigar. Glória a Deus. Oh, glória a Deus! Deus é bom demais. Cada vez que o pastor estava falando, eu estava a entrar, eu estava a mastigar, estava a engolir, estava a parecer como aquele profeta que comeu exatamente o olo, estava na boca como mel. Mesmo assim, esse mesmo sabor. Amém. Oh, aleluia! Porque está a sair da fonte, está a sair da fonte, da mina. Amém.
É como pão mesmo. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão. E a palavra mesmo isso. Glória a Deus. Agora vamos orar para terminar. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo, Senhor Jesus Cristo, de ter trazido, Pai Santo, o teu filho, o teu servo, o teu vaso, meu Pai Santo, aleluia. O pastor José, aleluia, aqui, Pai Santo, na tua casa. Tanto tem clamado, tanto tem pedido a ti, mas hoje foi cumprido, Pai. Eu espero, Pai Santo, que muitos dias, muitas vezes, Senhor, Ele possa, Pai Santo, vir aqui, meu Deus, aleluia. Nos ajudar, Senhor, na tua palavra, nos dá força, Pai, aleluia. Nos dá, Pai Santo, Pai, aquilo, Senhor, que tu sabes, Pai, que Ele só pode dar, meu Deus, aleluia. Por isso eu te peço, Senhor Jesus Cristo, continua, Pai Santo, usá-lo mais e mais. Continua dando força, Senhor. Ajudar, meu Deus, aleluia, o seu ministério, Pai. As igrejas, meu Deus, que Ele é responsável, Senhor. Oh, Senhor Jesus, os seus obreiros, meu Deus, aleluia. Oh, Pai amado, Pai querido, a sua família, Senhor Jesus. Oh, meu Deus, onde Ele passar, cubra Ele com teu sangue, Pai. Oh, Pai Santo, livra Ele de todo mal, meu Deus. Seja com Ele, Pai. O que eu quero, Senhor Jesus, que o Senhor faça com que Ele possa ganhar muitas almas para Ti, Senhor. Porque é isto que Ele está aqui para fazer, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pai, e agora que cada um de nós vamos para a nossa casa, Senhor. Nos guarda, meu Deus, aleluia. Ser conosco, Pai. Nos dá um bom sono, Senhor. Aleluia. Faz com que nós possamos simplesmente, meu Deus, ter a nossa mente em Ti, Pai. Nos guarda, Pai. Tudo eu te peço, Senhor. E agradeço mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Já terminado. Amém. O nosso culto foi bom, foi gostoso. Amém. Até sábado, às 20 horas, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado. Mais uma vez, pastor.